serva, que o Senhor possa usá-la conforme todas as vezes que o Senhor quer usar. Eu tenho certeza, Pai, que estás em favor, que estás no teu povo. O Senhor, como sempre, tem a liberdade de estar falando ao nosso meio. É que ele quer em nome de Jesus. E você que pode aplaudir aquele que está certo, de glória, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Pai do Senhor, para na igreja, amém? Meu Deus, parece até que é a primeira vez que eu prego, não? Na barriga. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho que eu já vou quase 2 anos sem ter a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. E eu confesso que eu deixei esse ministério de lado, assim, dei uma relaxada com ele. Mas no culto passado, o Senhor falou muito no meu coração, no meu corpo lá de Belfor Roxo. E muito engraçado que eu falei com Deus algo. E a coisa é terrível quando você quer falar com Deus assim de sinceridade, irmão, sincero mesmo. E aí Deus te dá uma resposta assim logo no imediato. Eu falei, Senhor, eu falei com ele, preparar, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o pastor me mandou uma mensagem falando, olha, prega a palavra lá no domingo, logo no domingo. Pregadores de domingo, a gente vem se arrebentar na igreja toda. Eu falei, oh meu Deus. Aí eu demorei um pouquinho para dar a resposta, mas eu não posso fugir daquilo que o Senhor me chamou. Eu passei a semana inteira pedindo a Deus uma palavra para ministrar aqui. Primeiro porque a palavra é dele. Segundo porque a igreja é dele. E terceiro porque eu sou dele também. Então há muita responsabilidade em ministrar a palavra de Deus. Porque eu entendo que de mim mesmo eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não faço nada. Mas o meu Deus é tão poderoso que ele faz nada fazer alguma coisa. É engraçado isso, né? A gente se considera nada, nem ninguém. Mas Deus usa a mim e a você para que nós possamos falar do amor e da palavra dele. Amém? Quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Quero agradecer ao meu pastor pela confiança, amém, pastor? Amém. Ainda bem que tem muito pregador aqui. A próxima é só no final do ano. 1 Coríntios, por favor, abra sua Bíblia comigo. Durante o culto eu vim pedindo ao Senhor confirmação sobre essa palavra, porque eu estava com a palavra no meu coração a semana toda pedindo ao Senhor para que confirmasse. Mas no sábado, vindo para a consagração, o Senhor me deu essa palavra no carro, vindo para cá. E eu tentei fugir. Ele falou assim, eu não vou pregar esse nome, então fala comigo, eu não posso pregar a outra mensagem. Mas Deus não deixou. Então vamos obedecer ao nosso Pai, amém? Quero que você medite comigo no verso de número 10. 1 Coríntios, capítulo 1, verso número 10, verso número 18 e o verso de número, só para não perder aqui, 28. Amém? Todos abriram a Bíblia. Vamos falar da palavra do nosso Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Perdoe que eu vou dar uma demoradinha aqui, porque o óculos não está mais fazendo efeito. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo propósito. Não sei se na sua palavra, na sua Bíblia está escrito assim, na minha está escrito propósito, mas na sua voz está escrito parecer. Verso de número 18. Porque a palavra da cruz é
é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. O verso de número 28 diz assim: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e desprezadas e as que não são, para confundir as que são. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Deus eterno. Enquanto eu estava meditando nessa palavra, e é engraçado que a fonte sempre será Jesus, amém, irmãos? A gente estuda, eu tenho livros lá em casa, estão tudo cheio de poeira, guardado um tempão, presbítero. E eu falei, Senhor, vou abri livros e tentei procurar um. Eu falei, Senhor, durante uma semana eu estou com um texto e me bateu no meu coração. Eu adoro falar sobre o céu, sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo. Isso tudo arde no meu coração a semana inteira. Irmãos, eu passo a semana inteira esperando Jesus voltar. Não sei se é assim com você, porque crente que não passa a semana inteira esperando Jesus voltar está dormindo. Porque a volta de Cristo ela é eminente. A qualquer momento Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja. Essa igreja, a igreja de Cristo. Então eu passo a semana inteira ouvindo, lendo, vendo coisas que falam a respeito do arrebatamento. Eu quero estar em casa. Não é que eu esteja desesperada, mas eu estou preocupada. Sabe por quê? A palavra diz que o voltar do Senhor, a volta do Senhor vai ser um abrir e fechar de olhos. E uma coisinha só, irmãos, me deixa desligada, desatento deste momento. E eu queria muito falar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Mas Deus, Ele falou para mim, eu que sou a fonte. Você só é o canal, eu sou a fonte. Então você tem que aprender de mim. Aprende de mim, fala o que eu quero que você diga. Eu falei isso aqui, Senhor. A palavra no texto de Coríntios, irmãos, essa é uma das primeiras cartas que Paulo ele envia para a igreja de Coríntios, porque chega a notícia a ele de que estava havendo algumas dissensões, algumas confusões, algumas discórdias numa igreja que para aquela localidade era uma igreja rica, era uma igreja grande, era uma igreja próspera, porque era o centro comercial de Coríntios e ali havia muitas pessoas de grande posse e poder aquisitivo. E quando Jesus, aleluia, quando Paulo ele vai nas suas viagens missionárias, a intenção de quem vai pregar o evangelho, não sei se você já saiu em missão, não sei se você já saiu para evangelizar, já sentiu este toque, a intenção é anunciar o evangelho. E não importa para quem seja, onde você esteja, ou para que grupo da sociedade seja, a intenção é anunciar que Jesus cura, salva, liberta, aleluia, tem poder de levar o homem para o céu. Independente da classe social que ele tenha, ou aonde ele resida, Jesus, aleluia, ele veio para salvar a todos e aceitarem ele como o único e suficiente Salvador. E durante, aleluia, a obra que Paulo realizou ali naquela cidade, algumas pessoas foram salvas. E ele continuou aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E ficaram ali pessoas responsáveis por dar continuidade à igreja de Jesus Cristo. E a igreja de Jesus Cristo em Coríntios, naquela época, ela cresce de uma forma espantosa. Ao ponto, aleluia, de muitas pessoas se congregarem no mesmo lugar, no mesmo tempo. E a palavra diz que tudo vai bem, né? Quando a gente está no primeiro amor, tudo vai muito bem. Mas quando começa a surgir coisas de homem no meio da igreja, que começa o problema. A palavra diz que chega até o conhecimento do apóstolo Paulo que há umas dissensões e umas divisões na igreja. E começa a surgir dentro da igreja, que é a unidade, grupos separados.
Pessoas que se denominam ser de uma que serem apóstolos ou seguidores ou acreditarem mais em certas pessoas, né? Uns diziam, a palavra diz que seguiam a Apolo e outros diziam que seguiam a Cefas e a Jesus e a Paulo, e começa a haver uma grande divisão dentro da igreja. E isso é muito preocupante, queridos. A palavra diz que Paulo imediatamente ele manda uma carta para Coríntios. E ele manda essa carta na intenção de solucionar problemas. E quando Jesus falava isso no meu coração, aleluia, o Senhor falou comigo, é necessário só uma palavra minha para eu mudar coisas. Mas às vezes, aleluia, corações não estão dispostos a receber uma palavra. Porque uma palavra só de Deus, no ambiente, circunstâncias, causas, problemas, uma palavra só de Deus. Paulo manda aquela carta e a intenção dele é solucionar todo o problema de divisão que estava havendo na igreja de Corinto. Esse texto é um texto muito rico, se você for parar para ler, ou você pode ter escutado alguém pregando de outra forma. Enquanto eu li, o Senhor falou comigo que 3 aspectos da igreja de Corinto que hoje em dia nós vemos muito dentro da nossa igreja. 2 são bons, 2 são ruins e 1 é bom. Mas eu quero que você preste atenção e entenda que o Senhor Jesus, ele sempre tem cuidado daquilo que é dele. Deus nunca perdeu o controle das coisas. E ainda que nos dias de hoje, porque hoje nós falamos da igreja de hoje, ainda que nos dias de hoje tudo esteja muito complicado, muito difícil, eu quero que você entenda que Deus ainda não perdeu o controle. Não tem como, aleluia, as coisas saírem do controle da mão dele, porque ele é o Criador de todas as coisas. A palavra diz que Paulo ele manda a carta e a intenção dele era dizer para estes grupos separatistas, pessoas que, aleluia, se denominavam estar seguindo outras pessoas, pessoas que se denominavam estar apoiados na fé de outras pessoas. Quando o que Paulo ensinou foi: segue a Jesus. Quer imitar alguém? Imita a Jesus, porque eu sou imitador dele. Paulo disse, aleluia, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Quer seguir exemplo, aleluia? Siga exemplo de Cristo, aleluia. Não há referência maior no mundo do que Jesus Cristo. Ele é a referência perfeita, do homem perfeito, que entrou na terra imperfeita, cumpriu um propósito perfeito para aperfeiçoar aqueles que não é perfeito, a fim de que o imperfeito estejam na glória com ele. Quer seguir alguém? Quer imitar alguém? Imita Jesus. Eu tenho uma amiga, e ela vai ver essa pregação, que é fã da Camila Barros. Eu gosto muito das pregações da Camila, eu escuto de vez em quando, acompanho. Serva do Senhor, ungida e usada. Mas eu falo para ela assim: vigia, varoa. Quer seguir alguém, segue a Jesus. Quer ser igual a alguém, seja igual a Jesus. Porque enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós somos sujeitos a falhar e a tropeçar, somos sujeitos a errar. E aí vem aquela decepção, porque você estava apoiado em homens e não em Cristo. Não se apoie em homens. Uma coisa que o Senhor falou comigo é que você pode ter referências dentro da igreja. Tenha referências. Quando eu tenho que dar uma referência de homem de Deus, eu falo: meu pastor Jerônimo é um homem de Deus. Porque eu vejo e sei que ele é um homem de Deus. Eu quero que a minha boca testemunhe que ele é um homem de Deus, porque eu vejo e sei que ele é um homem de Deus. Porém, a minha salvação não vem dele. Aleluia. O fato de eu estar em pé não é por causa dele. Aleluia. Eu entendo, aleluia, que honra está sobre a cabeça dele. E eu estou debaixo desta autoridade. Aleluia. Mas eu entendo que é uma autoridade maior que está sobre essa igreja. Escolheu essa igreja. Separou essa igreja. Chamou essa igreja para cumprir um propósito. Como era na igreja de Corinto. Mas quando coisas de homens começam a entrar dentro da igreja, e eu quero que você entenda que a palavra em Provérbios diz que de tudo que se deve
aleluia, da vida, aleluia. Se você tem que guardar alguma coisa, guarda no teu coração, sabe por quê? Muitas pessoas vão tropeçando e caindo dentro dos seus próprios entendimentos, dentro das suas próprias convicções. Preferem seguir a homens, ouvir a homens, copiar a homens, mas não querem copiar o exemplo que Jesus Cristo deixou. E enquanto a meditação, o Senhor falou comigo a respeito dos fariseus, porque Jesus Cristo, ele estava anunciando o evangelho e ele curou um homem que era cego e mudo e ainda estava possesso de demônios. E os fariseus olharam para ele, e isso é interessante, e ficaram desesperados, porque quando a população começou a ver o que Jesus tinha feito, eles começaram a clamar e exclamar em alta voz: será esse o filho de Davi? Porque eles se admiraram pelo milagre que Jesus operou naquele momento. E a palavra diz que os fariseus começaram a dizer que ele era filho de Beelzebul, aleluia, que ele estava expulsando por causa dele. E aí Jesus diz assim: pode, louvado seja o nome de Deus, Satanás expulsar Satanás? Porque se Satanás expulsar Satanás, tem contenda e divisão dentro da própria casa dele. E aí você vê acontecendo como acontecia, aleluia, no tempo da igreja primitiva, divisões, aleluia, porque o homem simplesmente não aceitava a autoridade que estava sobre a pessoa que estava regendo, aleluia, a igreja. Então, se eu não aceito, eu vou dizer que não é de Cristo. Não tem nada de Deus nessa atitude que o pastor tomou. Ele falou da carne dele. É como o líder está sendo dirigido pela carne. Esse líder não tem visão. Ele não está entendendo o propósito. Porque é mais fácil eu dizer, aleluia, que não é de Deus, porque eu não tenho capacidade, aleluia, ou não tenho autoridade, porque ter capacidade de ter autoridade são duas coisas diferentes. Porque às vezes você tem até capacidade, mas Deus não te deu autoridade para você se meter onde você não tem que se meter. O negócio é que cada um tem que ficar na sua posição, no lugar que vai chamar. Mas abre a boca para nós chamar. Abre a boca, aleluia, para dizer, aleluia, coisas que não descem. E a palavra de Deus diz, aleluia, que um reino dividido, ele não subsiste, querido. Entenda uma coisa. Enquanto a igreja de Corinto passava por este momento, aleluia, aqueles grupos, aleluia, que se denominavam uns melhores do que os outros, porque quando há separação de grupos é porque há rivalidade, né? Quem foi Pedro? Pedro foi o fundador da igreja primitiva. Paulo nem andou com Jesus. Paulo nem foi um dos outros, né? Por que ele é chamado de apóstolo, né? Quem era Paulo? Era um grande homem de grande poder, bem erudito, aleluia, falava línguas diferentes, falava outras línguas estrangeiras, de grande conhecimento, aleluia, com a posição social elevada em Corinto. Não é fácil você escolher, aleluia, aquele com quem você quer se encaixar ou se parecer. Mas Jesus, ele foi bem claro: se você quer vir após mim, o caminho não era de Paulo, aleluia, o caminho não era de Pedro, nem de Apolo, não era do pastor Jerônimo ou de Pedro, o caminho é de Jesus. Ele falou: quer vir após mim, o caminho vem, aleluia, quer vir, vem, aleluia, pastor, na tua cruz, porque eu tomei a minha, aleluia, quer que sempre toma a tua cruz, porque eu tomei a minha. Ninguém quer ser igual a Jesus. Ninguém quer carregar a cruz e pagar o preço. Ninguém quer renegar a sua própria vontade. Ninguém quer deixar o seu eu de lado. Ninguém quer. Meu Deus! Hoje em dia o que nós procuramos, irmãos, isso é uma verdade diferente. É ser reconhecido. O negócio é que o reconhecimento da terra, ele anula o reconhecimento no céu. Aí Jesus falou assim: louvado seja o nome do Senhor. Olha, quando você for
aleluia, quando você fizer alguma coisa, não procure a glória dos outros. Não procure o reconhecimento dos outros. Porque se você procurar ser reconhecido aqui, tudo que o todo galardão que você recebe aqui te impede de receber lá. A obra de Deus já ganhou aqui, não tem nada mais para ganhar lá. Quer aplauso da terra? Não tem galardão para você no céu. Quer reconhecimento do pastor? Deus tem que te conhece lá no céu. Porque você não faz as coisas pensando em demonstrar para quem está aqui ou para quem está aí. Você tem que fazer, entendeu? Que tudo que você planta aqui dentro da terra, e essa terra aqui já tem eternidade na terra. Porque a glória é na eternidade, não tem como. E será que na terra, coisas que estão perecíveis, tem pessoas que estão presas em coisas que o ladrão rouba. Tem pessoas que estão presas em coisas que o diabo, aleluia, ferrugem, ela consome, o gafanhoto consome. Este é o problema da igreja de hoje. Você está preso em coisas que têm fim. Mas as coisas que levam para a eternidade, elas não precisam ter nenhum reconhecimento. Ninguém precisa saber que está fazendo. Ninguém precisa ver que você está. Eu peço o máximo de segredo possível, por favor, em nome de Jesus. Porque se alguém falar que eu estou fazendo, eu tenho uma preocupação enorme, irmãos, de não receber nada lá do céu. Quando eu chegar lá, eu quero um tesouro bem grandão, não sei o que é. A Bíblia não fala que é galardão. Aleluia, deve ser bênçãos inefáveis, porque se aqui na terra tem coisa boa, imagina lá no céu. Mas tem gente que está apegada às coisas daqui. Aleluia, ele, com o seu propósito da permanência e continuidade na obra que ele começou para a igreja de Corinto, ele manda essa carta e alerta os irmãos a respeito dessas divisões, dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Porventura, morreu algum aqui? Eu morri por causa de vocês, ou batizei algum de vocês? E ele cita apenas 4 pessoas, aleluia, que ele batizou. Ele falou: não tem nada com vocês, vocês entendam que o propósito da igreja é seguir aquele que morreu pela igreja. A gente passa muito tempo, irmãos, tentando consertar a igreja. Já percebeu isso? As pregações é mais para a igreja. Quando a igreja está preocupada em sair daqui e ir para lá, para trazer eles de lá para cá. Cuida deles aqui e vai para lá de novo. E aí traz mais eles para cá. E a gente está aqui cuidando de crente. Eu falo sempre para a pastora tem um leão velho aqui. Ela fica até meio assim, mãe, dá trabalho demais. Pessoas que já estão há tanto tempo no evangelho têm comportamento de menino. Comportamento de novo convertido. Porque quando o novo convertido, você é obrigado a suportar ele em amor, até que ele entenda que o evangelho é padecer. O evangelho é sofrer. Todo mundo quer Jesus bonitinho, todo mundo quer maravilhoso, mas ninguém quer pagar o preço pelo evangelho. Eu disse aqui uma vez e eu vou repetir: Jesus não está interessado que você seja feliz. Ele está interessado que você seja santo. Porque a felicidade da terra não vai entrar no céu. O que vai entrar no céu é os santos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso que ele está interessado que você seja santo. E a felicidade não te preocupa. Vai feliz aqui, não te preocupa. Lá no céu vai ter gozo e alegria de eternidade em eternidade. Ao Senhor neste momento. E aí o que adiantou ficar tão preocupado com o que comeu, que bebeu, que vestiu, que construiu, que isso é errado, missionário? Não, querido, busque isso. Mas se o teu coração, o teu principal propósito não for morar no céu, eu só lamento. Vai ser muito triste quando Jesus voltar para você, porque a salvação é completamente
individual. E eu não vou poder dizer que, Senhor, eu estou salvo pelas minhas obras, porque a palavra diz que não é pelas obras. Não tem nada a ver com o que eu faço. Aleluia. O que eu faço é que tem a ver com quem eu sou, sabia? Porque o que eu faço, aleluia, não tem nada a ver com a salvação. Mas o que eu faço tem a ver com quem eu sou. Quem eu sou? Aleluia. Quem tem sido eu? Aleluia. Na minha casa, na minha escola, no meu trabalho, no meu trabalho. Porque essa pessoa aqui, ela não faz é quem eu sou. Aleluia. Ele vai dizer para onde eu vou. As pessoas estão preocupadas em ser, em aparecer. Só aparência. É só visual. Sabe como é que é? Você olha e diz, nossa. Pensa com sal, ó. Escuta lá. Cadê a escuta dele? Tá lá fora. Mas só quem conhece o interior é Deus. Deus sabe. Deus sabe bem. Deus sabe como é que tá a alma, o coração. Eu falo que Paulo ele vem falando. A igreja de Coríntios, ele vem dizendo que o evangelho de Deus não consiste em ser de Paulo ou de Apolo. O evangelho de Cristo, a consistência dele é a mensagem da cruz. É pregar que Jesus Cristo, aleluia, ele desceu, aleluia, do seu trono de glória, se despiu de toda a majestade, aceitou. Foi de bom grado. Deus não falou para ele, você tem que ir. Não, ele falou, eu vou morrer por ele. Ele aceitou essa tarefa que nenhum de nós nessa terra poderíamos cumprir. E aí Deus fala aqui, aleluia, ele pegou, aleluia, e ensinou e falou sobre o reino de Deus durante 3 anos aqui nessa terra. E após morrer e ressuscitar, ele nos deu o direito, aleluia, de uma vida eterna e ser chamados filhos de Deus. Este é o evangelho da cruz. Dizer quem é Jesus, quem ele foi, o que ele fez e por que ele fez. Paulo estava dizendo, vocês estão preocupados em fazer facções, fazer rebeliões, levantar em grupos, dividir a igreja, mas a preocupação de vocês é saber que o evangelho de Deus, ele consiste, aleluia, na mensagem da cruz, que é poder, aleluia, para aqueles que o servem, aleluia, e que o conhecem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que Paulo ele insiste com a igreja e é muito interessante isso. Ele diz que nós que fomos achados, ou a igreja de Corinto fala, vocês que foram achados por Cristo, significa que nós estávamos perdidos, né? Coisa linda, ele veio me procurar. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que amor é esse, meu Deus? Nós estávamos perdidos, ele nos achou. Ele falou para vocês, aleluia, que carregam dentro de vocês um tesouro, aleluia, um tesouro, aleluia, tão precioso, aleluia, que é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Vocês que são como vasos, aleluia, de barro, que não tem nenhum valor, porque um vaso de barro, ele não tem nenhum. Você compra um vaso de barro em qualquer lugar, ele é uma coisa bem baratinha. Mas para Jesus ele diz que a importância de nós sermos um vaso, aleluia, sem aspecto, sem beleza, sem valor, aleluia, para que nós possamos entender. O vaso que ele nos compara como um vaso de barro, para que nós possamos entender, aleluia, que ninguém faz nada por si mesmo, e que, aleluia, nós não devemos nos gloriar por conta de posições, ou por conta, né, de posições financeiras, ou posições eclesiásticas. Nós não devemos nos gloriar nisso. Se alguém tiver que se gloriar, se glorie em Cristo. Aleluia. Nos tempos de hoje e nos dias de hoje, eu tenho falado muito isso lá na minha casa aqui. A igreja ela está como se estivesse em um sono, meio que adormecida. Eu vou falando da igreja no sentido geral.
Porque as nossas prioridades deixaram de ser o reino e começaram a ser as nossas vidas. Aí Jesus falou que aquele que ama mais a sua própria vida do que a Deus não é digno dele. Aleluia. Você quer perder a sua vida por causa de Deus, é você viver um tempo de doação. Sabe, uma vida de doação, se doar o tempo inteiro. Por que eu falei que eu referencio o meu pastor, Jerônimo? Porque eu vejo que ele vive uma vida de doação para o Evangelho. E eu olho para ele assim e falo, Senhor, porque você pode olhar para alguém e ver que ele é uma pessoa de Deus. Eu digo, Senhor, eu já fiz isso um dia. Eu dormia na tua casa, acordava na tua casa, dormia na tua casa, acordava na tua casa. Eu sempre fiz questão de morar em frente à igreja, daqueles minhas filhas que não me deixam mentir. Ou em frente, ou do lado, ou bem perto, ou na mesma rua, porque eu adorava ter a chave da igreja. Eu adorava estar aqui dentro. Deu ruim dentro da igreja, choro, moro de chão todinho. Depois que o Senhor me consola, eu vou lá, pego o pano, seco o chão, fecho a porta e volto para casa. Chave da igreja é a melhor coisa para quem quer viver uma vida de entrega, sabe por quê? A gente entende que precisou, não precisa ter ninguém aqui. Eu entro, aleluia, peço, me humilho, choro, me rasgo. Jesus trabalha, consola, conforta, vou para casa mesmo com ele para lá. A diferença é que eu vou com ele, ele está indo comigo. E quando ele entra, aleluia, ele começa a mudar, ele começa a transformar, ele começa, aleluia, a ficar vitória. Uma vida de entrega, irmãos. Uma vida a serviço do Evangelho, a serviço da obra. Não dá. Sabe por quê? Porque nós temos que pagar muitos boletos. Nós temos muitas contas para pagar. A gente deixou de se preocupar com as coisas de Deus do céu e começamos a nos preocupar com as coisas da terra. As coisas da terra hoje são muito mais importantes para nós do que as coisas do céu. Sabe por que são muito mais importantes? Porque eu lembro, irmãos, eu tenho 23 anos no Evangelho, mais ou menos 24, e eu lembro, missionária Daiane, quando eu estava com muita dificuldade financeira, com muita necessidade, eu não tinha nenhum meio de provisão. O que eu fazia? Corria para a igreja, vou orar, só me mande nessa noite. Ora, um dia sem comer, 2 dias sem comer, 3 dias sem comer. Manda a criança para casa da avó, porque na casa da avó tem comida, 3 dias sem comer. As crianças não podem passar fome, mas eu vou. Eu estou passando fome, não, Jesus, estou jejuando. Eu estou jejuando, Jesus. 2, 3, 4, 5, 7 dias. Até Jesus mandar a provisão. Era assim que eu resolvi os meus problemas. Era aqui, ó. Jejum, oração e subida. Vamos subir um monte. Dentro da igreja na madrugada. Quando o meu forrocheiro estava pregando aqui, ele falou assim: eu estava lá na minha casa e o anjo falou, marca a hora. Quando ele falou isso, eu lembrei logo. Aleluia, só quem viveu o sobrenatural de Deus consegue entender esses mistérios. Tem pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter uma experiência sobrenatural. Face a face. Sabe o que é hoje te tocar e falar? Levanta, vai para o monte orar, vai buscar a minha face. Você está chorando por quê? Eu tenho algo para falar contigo. Levanta e vai. Tem pessoas que ainda não experimentaram. Aí eu grito lá, sabe por quê? Porque eu já vivi coisas sobrenaturais da parte de Deus. E por que eu não consigo tocar de novo? Porque eu não consigo. Eu deixo. Ainda está aberta. Aleluia. O véu já é o mesmo acerto, é o mesmo Deus. Quem mudou? Fui eu que mudei. Fui eu que deixei de priorizar estar. Aleluia. Fazer estar. Estar com o meu Deus. Aleluia. Porque em algum momento eu comecei a fazer parte de grupos. Olhar para o que não devia olhar. Falar o que não devia falar. Estar onde não deveria estar. Concordar com o que eu não deveria concordar. Quando a minha
posição, a minha fala deveria ser aquilo que Deus sempre me instruiu. Eu já sabia o que era e por que eu não fiz. Aí as brechas vêm, você começa a esfriar o que você olha, o homem. Eu ouvi uma pessoa falando assim, mas o problema não é orar. Não é porque eu não estou orando. Não é porque eu não estou orando, é porque eu oro. O problema? Tem dificuldade? Não estou conseguindo? Está tudo encantado, não é porque eu não estou. O problema não é oração, missionária, falou. Eu falei, claro que é. Sabe por que o problema é oração? Porque, como diz a Estela, é até tocar o céu. A oração, irmãos, é até tocar o céu. Aí eu orei hoje. Aí a oração, irmãos, que é recebida diante de Deus, não é oração com ira, não é oração com mágoa, não é oração com rivalidade, revanchismo. A oração que é recebida por Deus, ela não vai carregada de palavras de afronta ou pedindo a Deus que pode, que faça ou deixe de fazer. A oração que toca a Deus é diferente. Ela é: Senhor, eu sou um miserável, eu sou pobre. O problema sou eu, Jesus. Não é o meu marido, não é o meu filho, não é o desemprego, nem a fome, não é a irmã da igreja, nem o amigo, o colega do trabalho. O problema sou eu. Sabe por quê? Porque eu ainda não aprendi meu coração igual ao teu. Eu ainda não aprendi meu coração igual ao teu. Aí Jesus ele falou: você quer ser igual a mim? Quer ser não? Se quer ser o filho do coração? Ninguém quer. É mais fácil dizer que a culpa é do irmão. É porque ele está me olhando aqui. Por isso que eu estou com esse problema. Não é porque eu não oro, não, que eu oro. Eu oro de manhã, eu oro de tarde, eu oro de noite. Mas a oração, ela é... Sabe o que é a oração, irmão? A oração é o momento mais íntimo e sagrado entre você e Deus. E aí você vai se apresentar diante de um Deus que é santo, perfeito, justo. Pô, mentira, irmãos. Você acredita? Deus falou isso comigo enquanto eu estava, aleluia, lendo essa palavra, que pessoas se apresentam diante de Deus em oração mentindo, jogando a culpa que é dela no outro. Deus recebe essa oração e ouve, irmãos. Vai receber é outra coisa. Porque quando Deus recebe a oração, ele entende de ter um coração contrito e quebrantado. E o coração contrito e quebrantado, a palavra fala: Deus não despreza. Deus não despreza alguém que se apresenta diante dele completamente despido. Aleluia, porque não queria adorar, rasgar as roupas dele. Porque ele entendia que a farda dele real, aleluia, a capa dele real não era nada diante de Deus. Por isso que toda vez que ele ia orar ou adorar, ele rasgava a roupa. Ele queria se apresentar diante de Deus nu. Ele entendia, aleluia, que quem era maior do que ele, aleluia, quem era maior do que ele precisava ser reverenciado da maneira correta. Aí você quer chegar para Deus e dizer: Jesus, eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Não porque que as coisas não estão dando certo. Porque, irmãos, a gente vive num tempo que é muito engraçado. A gente acha assim: tudo é Deus que tem que fazer. Ou tudo é o diabo que está fazendo. Já reparou isso? Ou tudo é Deus que tem que fazer, ou tudo é o diabo que está fazendo. Se aconteceu algum probleminha, foi o diabo. É porque esse Satanás está me perturbando. É porque você nunca consegue assumir as responsabilidades dos seus problemas. Você não consegue. Nós temos problemas que são causados por nós mesmos. Somos nós os culpados. E aí a Bíblia fala aqui de que se queixa o homem. Está se queixando das suas próprias escolhas, dos seus próprios erros.
E aí pensamos que vou fazer um jejum e oração para Deus resolver tal problema. Não é Deus que tem que resolver, não, quem tem que resolver é você. É simplesmente ter vergonha na cara, assumir a sua posição de quem você é diante de Deus e fazer as coisas corretas, do jeito certo que tem que se fazer. Ninguém quer ser igual a Jesus. A Bíblia fala que na igreja de Corinto havia um grupo que era de Cristo. Mas é engraçado que Paulo não faz menção aqui, ele só diz que tem um grupo que era de Cristo. Eu imagino esse grupo que era de Cristo, sabe como é que eu imagino? Encontrar o povo que era de Paulo. Aí eu sou de Paulo. Eu sou do apóstolo que ficou cego. E depois foi um homem lá na rua chamada Direita. Aí ele restituiu a visão dele, batizou ele. Ele era perseguidor dos crentes, ele matava, mas agora ele veio dar almas para Jesus. Aí levantou do grupo dizendo, não, mas eu sou de Paulo. Sabe quem era Paulo, não? Pô, Paulo, você não sabe quem é Paulo? O cara é o bambambam aqui na cidade. É um dos caras que tem mais status aqui. Tem a família dele é uma família que há muito tempo é conhecida aqui na sociedade. Aí você vê outro grupo dizendo, mas eu sou externo. Quem é o fundador da igreja? Eu sigo aquele que fundou a igreja. Eu sigo ele foi aquele, aleluia, que foi aquele que Jesus disse, Pedro. Aleluia, tu não será meu chamado Pedro, mas Pedro. Irmãos, aí eu vejo, eu tento imaginar, eu quero só conjecturar, irmão. Os que se dizem de Cristo assim, ó, Senhor, manda alguém aqui. Manda alguém aqui, Jesus, para ver o que está acontecendo. Manda alguém aqui, Jesus, porque o Senhor sempre foi o centro. O Senhor sempre foi, aleluia, aquele, aleluia, que é falado sobre o nosso segundo. Não é calma, aleluia. Aleluia, não é pedra, aleluia, não é pedra, glória. Aleluia, não é fogo, é o Senhor. É o Senhor que tem nos perseguido. Manda alguém aqui, Jesus, para esta geração, aleluia, que gosta mais de seguir homens do que seguir a Cristo. Que gosta mais, aleluia, de copiar exemplos de homens do que exemplos de Cristo. Porque quem é de Cristo, irmãos, sabe muito bem o que tem que fazer. Não vai por combate, não. Não toma decisão precipitada, não. Aleluia. Não é de pé pelas mãos, não. Aleluia. Quem é de Cristo sabe muito bem o que vai fazer. Aleluia. Não vamos dar conselho de ninguém. É pro joelho. Porque o joelho tem que dar as portas. Agora pra oração. Porque quando eu oro, Jesus trabalha. Jesus trabalha. É mais fácil eu chegar e procurar alguém e dizer tudo que está passando na minha vida do que eu procurar Jesus. Mas Jesus sabe porque Ele vê tudo. Ele também conhece teu coração todinho. Enquanto nós ficarmos em uma posição de divisão, seja na igreja, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, na escola, querendo fazer parte de grupinhos. Eu tinha uma amiga, lembrei dela agora. 13 anos eu tinha, 13 anos é aquela época, né? Aquela época mais brava, e eu tinha uma amiga na escola. A minha família não era crente, nunca foi crente. Eu sou a segunda pessoa cristã da minha casa. E tinha uma amiga chamada Aninha. Ela era um doce, filha de pastores. A Aninha era um doce, que menina maravilhosa. No meio de um monte de garotas, só o sangue. Eu era uma delas. Só o sangue, só tinha garota terrível. Tinha tipo de garota, só garota que aprontava. E a Aninha estava lá. Ela era do nosso grupinho, uma sala muito grande, com muitos jovens. E a Aninha sempre, a gente ia de bermudinha, ela saía de pega, enrolava aqui, para ela ficar bem aparecendo tudo, ainda é assim hoje. A Aninha ia no saião jeans até aqui, debaixo da canela.
Então a gente naquela bagunça e fala um monte de besteira, ninguém presta atenção na aula, e vai ter uma farra, ninguém vai para a escola, não vamos para a escola hoje não. Menina, hoje a gente não vai entrar não. A gente vai ali, eu esqueci o nome da rua, a gente vai ali naquela rua, tem uma lojinha e vou beber. Ah, fulano, você dinheiro, você aqui, vamos lá. Eu não. Eu vou entrar. Eu vou para a escola, não posso não. Pô, mas você é muito chata. Tu é muito chata, você nunca quer. Não posso não, eu sou crente. Meu pai é pastor. Eu não posso ir com você não, vou entrar. Era sempre assim, todas as vezes que a gente chama a Toninha para alguma coisa errada, ela nunca. Não posso, eu sou crente. Meu pai é pastor. E um dia, um belo dia, essa menina que ela parecia meio menininho, ela tava, a gente tava falando sobre futebol, eu torço pro Vasco, eu torço pro Flamengo, aquela coisa toda muito legal, as meninas todas. Aí tinha um grupão que era do Vasco, oh glória, ninguém deu glória a Deus. Um grupão que era do Vasco, dizendo do seu time. Aí a gente virou pra mim, Aninha, que time que você é? Ela, eu sou do time Botafogo do Diabo. Eita glória, quando ela falou isso, todo mundo falou assustado de nada. Eu não tenho time, o meu time é Jesus Cristo. Eu amo Jesus, eu vivo a Jesus, eu vivo a Jesus. Vocês podem ir para uma que quiserem, mas eu sou crente, eu sou filho de crente, meu pai é pastor, eu tenho Deus e eu não posso dar com vocês. Tem gente que quer ter time, eu estou falando, irmãos, dos times que boxe aí, fiquem à vontade, eu estou falando, mas tem gente que quer ter. Eu já ouvi isso. Aqui é o grupo das rejeitadas, não é? É o subgrupo da igreja. O subgrupo da igreja na atividade. Vamos tirar foto do subgrupo. Enquanto houver divisão, enquanto houver separação, enquanto houver facção, não tem como haver prosperidade, crescimento, desenvolvimento. Pensa. Tem gente que ora. Tem gente que é muito de Deus que está aqui pagando um preço altíssimo, porque você ainda não conseguiu chegar na visão do reino, porque você ainda não conseguiu encaixar na visão de Deus. Aleluia, enquanto é isso, aleluia, o ministério está carregando peso que não deve carregar, porque poderia estar repartindo ele. O segredo do crescimento da igreja de Atos, a Bíblia fala, porque era um só, o coração, aleluia, de todos, aleluia, e o pensamento de todos que estavam ali sobre aquela igreja. Quando você estiver pensando só nos seus interesses, só naquilo que é para você, as coisas vão continuar do jeito que está. Mas enquanto você entender que é necessário, aleluia, você fazer parte de um único só de Jesus. Faça parte só de Jesus, seja só dele, aleluia. Obedeça só a ele, sirva a ele, aleluia. Quer o pastor quer que você seja obediente a ele? O pastor quer que você sirva a ele? O pastor quer que você sirva a Jesus, irmãos. Ele quer que você seja obediente a Jesus. E se você for obediente a Jesus, você vai ser obediente a ele. Se você servir a Jesus, você vai estar servindo a ele. O problema é que nós fazemos as coisas como se estivéssemos fazendo aos homens. Aleluia, Jesus fala, faça as coisas como se você estivesse fazendo a Deus e não aos homens. Você está preocupado em agradar aos homens, não faz isso não. Você está preocupado em parecer com Deus, não faz isso não. Aleluia, se preocupe em agradar a Deus, em parecer com Deus, aleluia, em andar com Deus e obedecer a Deus. E você vai ver, aleluia, que Deus vai olhar na tua vida cada dia e que o nome dele vai ser glorificado aqui nessa igreja, aleluia, neste lugar. Aleluia, Deus vai abençoar o seu povo até que ele venha. Volta um pouco. Jesus está voltando, tá bom? Aleluia, sobre a oportunidade de nós termos.
hoje se encontra afastado ou afastada e hoje quer voltar para Jesus. Só faça uma base, não vou cantar que eu sei, mas só faça uma base. Sabe quem eu sou? Eu quero perguntar nessa noite. Oh, glória a Jesus. Você que ouviu a palavra de Deus. Você que ouviu a palavra de Deus. Hoje se encontra afastado ou afastada. E hoje quer voltar para Jesus, te espera aqui na frente do altar. Ele é o seu Pai. Eu te convido aqui à frente nesta noite. Pastor Jerônimo, encontra afastado do caminho do Senhor e hoje eu quero voltar para Ele. Vem aqui à frente. Que eu quero estar orando pela tua vida nesta noite. Oh, glória a Deus. Se não tem ninguém, eu quero perguntar nessa noite. Só quem quer oração pela sua casa. Só quem quer oração pela sua casa. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Feche seus olhos. Sendo possível, repousa suas mãos sobre o teu coração nessa noite. E se vier aqui à frente para receber oração. Senhor Deus e Pai, esta noite aqui está no teu povo, que vieram aqui na frente do altar, Deus, para estar recebendo da tua parte nesta noite. O Senhor conhece a casa, o Senhor conhece a causa que trouxe eles aqui à frente. A minha oração nessa noite é: julga esta causa e entra dentro desta casa hoje, porque eu tenho a certeza, Deus, oh aleluia, ao sair por essas portas, eu tenho a certeza, Pai, que o teu milagre vai caminhar junto deles na noite de hoje. Eu profetizo de olhos fechados sobre a vida de todos eles agora. Que o Senhor vai desencadear os céus sobre a vida deles. Porque eles estão necessitados. O Senhor nessa noite já está liberando sobre a casa deles, sobre a vida deles. Porque eu tenho certeza nessa noite é um domingo que já está sendo marcado por milagres sobre a vida do teu povo nesta noite. Toda afronta, ela já caiu por terra. Tudo aquilo que o adversário lançou contra esta casa já caiu por terra. E você que pode, aplauda Jesus nesta noite. Oh, glória, ainda de pé, e aqui eu finalizo. Glória a Jesus. Meus irmãos, amanhã nós temos ensaio, departamento da União Feminina,